Olá, tudo bem com você? Estamos de volta. Hoje é a nossa lição de segunda-feira. Que experiência inesquecível aconteceu na sinagoga de Cafarnaum? E que verdades espirituais podemos extrair desse relato? Marcos 21, 28. Vamos ler esses versículos? Jesus expulsa o espírito impuro. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." E Jesus disse: "Cale-se." Respondeu Jesus: "Saia deste homem." Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu violentamente aquele homem e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntavam. "Como tem autoridades? Até os espíritos impuros obedecem às suas ordens." Esse texto tem lições importantes que merecem ser destacadas. Em primeiro lugar, Jesus é um pregador estratégico. Expulso de Nazaré, Jesus não insiste numa cidade cujas portas estavam fechadas. Podemos ver isso em Lucas 4, 18, 31. Quando Jesus lê o profeta Isaías nas escrituras da sinagoga, que podemos ler: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos." Ele começou a dizer: "Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir." Então os judeus, os escribas, expulsaram Jesus, o levando para a colina e o queriam matar. Mas Jesus desapareceu no meio deles. Então Jesus desce a Cafarnaum e faz dessa cidade seu quartel-general. Isso porque Cafarnaum era muito maior e muito mais populoso do que muitas cidades pesqueiras que estavam ao redor do mar da Galileia. Jesus tem autoridade para ensinar porque ele é a própria verdade. Os escribas eram especialistas da lei nos dias de Jesus. Tudo estava na mão deles: o ensino, a jurisprudência, a interpretação e a tradição. Mas Jesus não precisava citar nenhum mestre ou especialista da lei para dar credibilidade ao seu ensino. Ele não precisava recorrer a nenhuma outra fonte, porque ele era a própria fonte. Ele é a verdade. Jesus nunca precisou recorrer a outra autoridade fora de si mesmo. Ele é o próprio Deus. Ele conhece a palavra, seu significado, sua correta interpretação. No Sermão do Monte, ele contrastou o ensino que o povo ouviu com o seu ensino, dizendo: "Eu, porém, vos digo." Esse era um lugar apropriado para Jesus desafiar os judeus e os gentios com o evangelho do reino de Deus. As pessoas estavam completamente maravilhadas de sua doutrina e de sua autoridade. O evangelho de Marcos enfatiza a autoridade de Jesus para ensinar. Autoridade sobre os demônios, autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade para ensinar porque ensina com fidelidade a palavra de Deus. Os escribas acabaram torcendo as escrituras, escamoteando a verdade,
e ensinando doutrinas de homens em lugar de exporem a verdade de Deus. A religião judaica tornou-se um pesado legalismo. A autoridade de Jesus sobre os demônios, em Marcos 23, 28, em primeiro lugar, a possessão demoníaca é um fato inegável. Há dois extremos que falseiam a verdade quanto a este assunto. O primeiro deles nega a realidade da possessão. O segundo diz que toda insanidade mental é evidência dela. A possessão é um fato inegável, tanto pelo registro infalível das Escrituras, quanto pelo testemunho inequívoco da experiência histórica. A possessão é uma realidade, confirmada pela experiência e não apenas pelos dogmas. Na possessão, espíritos malignos assumem o controle da personalidade humana. Os demônios sabem quem é Jesus. O espírito imundo que estava naquele homem, disse Jesus, pensei quem és. No verso 24, Jesus é conhecido no céu, na terra e no inferno. Atos 19:15. Enquanto o povo da sinagoga estava espantado acerca do que Jesus falava e de quem Jesus era, o demônio não estava. Ele sabia quem era Jesus. Os demônios sabiam que a vinda de Jesus estava quebrando o seu poder sobre os homens. Eles tinham perfeita compreensão de quem era Jesus, bem como qual era a sua missão. Jesus repreende e ordena. Ele decreta uma ordem clara, concisa, imediata. Cala-te e sai desse homem. Apesar do demônio poder gritar, ele não pronunciou nenhuma palavra. O demônio obedeceu prontamente, pois isso era tudo o que ele podia fazer. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Vamos ler Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, que diz: o endemoniado compreendeu, em parte, estar na presença daquele que o podia pôr em liberdade. Mas quando tentou se colocar ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o segurou. As palavras do outro foram proferidas por ele. Terrível o combate entre o poder de Satanás e seu desejo de libertação. Parecia que o homem torturado perderia a vida na luta com o inimigo, que causara a perda de sua robustez. Mas o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo. O homem que estivera possesso achava-se agora perante o povo, maravilhado, no livre controle de si mesmo. Bem, temos a próxima lição na terça-feira, que é o mistério sabático. Até lá!